Dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje já estamos caminhando aí para o final do Gênesis, né? Amanhã a gente já acaba o livro de Gênesis. A gente já vai hoje para o capítulo 47, quando Israel, né? Israel, lembra de Israel? Israel é Jacó. É, ele se estabelece então no Egito. Vamos ver essa passagem. Então vem com a gente aí, sempre belas palavras, né? E se inscreve no canal, deixa já o seu like aí, se você gostar. Like não precisa ser agora, né? Mas a sua inscrição é importante para que você conosco aqui, como se você estivesse lendo a Bíblia. Se você tem essa Bíblia na frente, você pode ler junto. Se não tiver, pode simplesmente escutar aí enquanto toma seu cafezinho da manhã, né? Ou enquanto se dirige aí para o seu trabalho. Vamos lá então, gente? Então José foi dar notícias ao rei da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhe pertence. Eis que estão na terra de Gozém. José tomara 5 de seus irmãos e o apresentou ao faraó. E esse perguntou a seus irmãos: Qual é os vossos trabalhos? E eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nessa terra, porque não há mais pastagens para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gozem. Então o faraó declarou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gozem. E acrescentou: Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe indagou: Quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhe deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramesséses, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos pão, porque devíamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: Trazei vossos rebanhos, e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e esse deu-lhes trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão, em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram: Não podemos ocultá-lo ao meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro,
e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão os nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida. A terra, portanto, tornou-se uma só e absoluta propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, portanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular de Faraó e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então, José comunicou ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o Faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas deveis dar 1/5 ao Faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que alimente vossos filhos. E o povo, em uníssono, lhe replicou: Tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste. Nessa hora, seremos para sempre escravos do Faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a população pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegam a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado, José, e rogou-lhe: Se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer, se já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositará no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. E morreu? Não, ainda não. Em breve morre. Gente, e assim o povo de Israel, todos os seus irmãos e todo o povo do Egito foi assim que se tornou escravo do faraó, por causa dessa grande fome. Mas vamos lá. Esse faraó era tranquilo. Esse faraó, embora tivesse todos como escravos, ele queria ali só pagamento, né? 1/5 das terras. Lembrando, gente, que naquela época os devedores, as pessoas que deviam algo, se tornavam escravos. Quem não podia pagar suas dívidas acabavam se tornando escravos do credor. Aí você imagina se fosse assim até hoje, né? De uma certa forma não deixa de ser, né, gente? Não deixa de ser. Por quê? Olhem que coincidência.
Naquela época, o que que acontecia? A pessoa se tornava escravo e ficava devendo, né? Por que ficava devendo para o credor? Então, ela pagava com a sua vida, com seu serviço, dependendo da dívida, ou era uma dívida eterna, ou era uma dívida de X anos. E hoje, como é que é, né, gente? Hoje, como é que é? Quando a pessoa se perde um empréstimo, alguma coisa do tipo, se torna devedor, de certa forma ela paga com a vida também. Vocês já perceberam isso? Paga com a vida. Por quê? Porque do fruto do trabalho ela tem que acabar pagando aquele empréstimo, né? E o empréstimo, ele serve muitas vezes para quê? Né? Serve muitas vezes para lhe tirar de uma situação ruim. Só que ele lhe tira de uma situação ruim e lhe põe numa pior. Percebe? Então, né, o empréstimo ainda hoje lhe escraviza. Por isso que eu sempre digo, vocês lembram, né, que se vocês vão ler a descrição desse nosso canal, vocês veem que aqui a gente fala também um pouco de empreendedorismo, um pouco de sucesso financeiro. Então, não seja você como os escravos do Egito. Não peça você, até porque morrer de fome hoje em dia não é assim se você tem o seu trabalho regular e coisa e tal. E se você não tem, não adianta você estar pedindo empréstimo. No máximo, vá pedir empréstimo para o seu vizinho, vá pedir empréstimo para uma pessoa qualquer, mas não fique devendo a sua vida, né? Devendo sua vida aí para instituições financeiras ou literalmente devendo a sua vida para emprestadores de dinheiro, né, para agiotas, né, e literalmente você fica devendo a sua vida. Então, muito cuidado com isso, tá? E isso torna as pessoas escravas, como tornou escravos aqueles moradores, aquela população que estava no Egito. Primeiro, entregaram toda a prata, depois entregaram todo os seus rebanhos e por fim tiveram que entregar a si. Primeiro, muita pessoa entrega seu dinheiro, depois entrega seus bens e depois tem que entregar a si. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Vamos prestar muita atenção. Tá? A palavra da Bíblia, como eu sempre falo para vocês, nos ensina demais. Tem muito ensinamento na Bíblia. Basta você querer entender o que ali está. Aqui na Bíblia tem, inclusive, tá, dicas valiosíssimas de finanças. Tá? Eu gosto muito de finanças, né? Mas tem vários livros aqui, mas este aqui é o fundamental. Esse aqui é o principal. Então aprenda aqui, aprenda conosco, né? Aprenda não conosco, mas com a leitura da Bíblia, tá? Que a gente fala aqui com vocês é só o que está na Bíblia, nada além disso. Tá bom, gente? Hoje, então, 7 da noite, estou aqui novamente com vocês para a gente dar continuidade à leitura da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Nós temos aí ainda 3 capítulos, tá? O de hoje à noite, de amanhã de manhã e amanhã à noite. Sempre com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Amanhã a gente já acaba a parte do Gênesis e vamos para o Êxodo. Lembra do Êxodo? Depois de ficar vários anos, né, séculos escravizados, então o povo sai do Egito, né? Os israelitas saem do Egito para a Terra Prometida. Tá bom, gente? Nos vemos então, 7 horas. Se inscreve no canal e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.